Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 13ª aula de Pesquisa e Produção de Texto, PPT. E a gente ainda vai trabalhar sobre texto narrativo. O texto que a gente vai trabalhar hoje, ele se intitula como A Beija-Flor e o Girassol. Isso mesmo, A Beija-Flor e o Girassol. Quem escreveu essa história é a Paula Valéria Andrade. Olha que lindo aí na tela de vocês. A Beija-Flor e o Girassol. Exato. Você sabia que a leitura, além de nos divertir, ainda nos ensina? A leitura nos faz viajar, né? Sem sair do lugar. Eu já falei isso em outras aulas. Ela desenvolve a nossa imaginação. Nesse período de estudo, nós vamos conhecer a Beija-Flor e o Girassol, certo? Dodô é uma beija-flor fêmea. Gil é um grande girassol de jardim. Eles se conhecem após uma fatalidade e se tornam grandes amigos. Ficou curioso para conhecer essa grande amizade? Só que vamos entender o seguinte. Vamos ver ali os dados da obra. Que obra? Essa obra literária, A Beija-Flor e o Girassol. Olha aí na tela de vocês, nós vemos aí, título desta obra, A Beija-Flor e o Girassol. Autora, Paula Valéria Andrade. Ilustração, Luiz San Vicente. Editora do Brasil. Tem até o ilustrador, que é quem? Aquele que faz ali os desenhos, né? Que bota ali as imagens no livro. Então nós vamos ler um trecho desse texto literário, A Beija-Flor e o Girassol, ok? Então vocês vão acompanhar comigo aí na tela. Leiam comigo, vamos treinar a questão da leitura. Não deixa só eu falando não, tá? Façam a leitura em casa também. Vamos treinar a leitura. Isso é interessante e é importante para vocês, ok? Então vamos lá, aí na tela, para vocês. Perdida em seu ninho, Dodô, a beija-flor, se viu caída, desolada e sem o seu cantinho. Dodô se chamava Doralina e era uma beija-flor menina. Nasceu assim em Petrolina. Sobrevoava sertões e salinas. Gostava de canções. Foi então que o incêndio aconteceu, causando destruição e muita dor. Queimou todas as suas coisas e seu aconchego de lá. Cada galho, cada graveto, cada pedacinho usado para construir, aos pouquinhos o seu lugar, seu bocadinho feliz na árvore. E tudo se perdeu no ninho. Era pura tristeza. Acabou o aconchego e beleza. Desamparada, triste e sem um cantinho, ela ficou a vagar. Na confusão do incêndio, quebrou sua asa e não conseguiu mais voar. De jardim em jardim caminhava, mas não alcançava as mais altas flores para beijar. Ciscando plantas rasteiras, se alimentava por ali, mastigando pétalas secas e amassadas, misturadas às ervas daninhas no mato. Sentia saudade das flores docinhas, do puro sabor de sua comida favorita, seu melhor prato de fato. Visitou minhocas, brincou com lagartixas, viu de perto o forte trabalho das formigas. Mas, embora todos fossem muito amigos, aquela não era a sua natureza. E Dodô sentia saudade de seus voos, das belas e altas flores que beijava para se alimentar do puro néctar. Do alto, avistava paisagens amplas de quem podia ver o horizonte. Num dia abafado e de muito calor, Dodô andava triste, perambulando pela grama e com saudade do seu ninho e do seu céu. Sentia também fome do sabor do néctar, seu melhor alimento. E foi andando meio triste pelos canteiros, pulando aqui e ali.
E num suspiro de solidão, distraída e avoada por estar sem usar as asas, Dodô tropeçou em um largo e grosso caule verde, machucando o seu pé. Uai, ai! Era quase como um tronco caído em seu caminho, tamanha a proporção. E seguindo seu olhar, ela avistou um grande girassol, murcho e curvado, bem caído para dentro do canteiro, no meio da grama alta e abandonada. Por estar assim cabisbaixo, Dodô, que por enquanto não voava, pôde ver bem seu novo amigo. Assim se entreolharam de perto e, pela curiosidade e surpresa, se puseram logo a falar e a tudo contar. Conversaram por um momento e ele se apresentou: sou o Gil, Girassol. E apesar de sedento, deu a ela ouvidos e alento. Ficaram logo muito amigos e Dodô ouviu sua história contada ali na hora. O canteiro era num jardim encantador e seus donos viajavam, já por um tempo. A mangueira que regava o jardim estava entupida com sujeira das chuvas passageiras que vieram e logo secaram naquela estação. A água, então, já não passava, e as flores secavam sem a atenção da hidratação. Muita lama, raízes, coisas secas que entupiam o fluxo da água por dentro da borracha. Nada passava. Gil Girassol, que sempre girava à procura do sol, já cansado, não era regrado e sofria desidratação. Sem chuvas passageiras, sol forte, seca no ar, murchava naquele canto sozinho, tão triste quanto sua amiga beija-flor de asa quebrada e sem ninho. Estavam em semelhante situação, desamparados, sem cuidados, abandonados sem água, num jardim ressecado. Pensaram então juntos no que fazer para parar de tanto sofrer. Foi então que Dodô pensou numa boa solução. De asa quebrada, mas cabeça funcionando, Dodô se lembrou da dureza de seu bico. Mirou num ponto e certeira, com toda a sua força, perfurou a borracha da mangueira. De repente jorrou água para todos os lados. Parecia um chafariz. Gil Girassol vibrou e levou um esguicho bem no nariz. Depois no miolo todo, no caule, nas pétalas e por toda a sua raiz. Recebeu bastante água e com isso se fortaleceu. Pôde se reerguer e assim de sede não morreu. Ele se reabasteceu e voltou a brilhar amarelo, elegante e sorrindo feliz. Então, nós terminamos aí a leitura dessa história linda, né? Cheia de rimas. Não sei se vocês repararam, cheia de rimas. Linda essa história. O que a gente vai fazer agora? Baseados nessa história da beija-flor e o girassol, da Dodô e do Gil, nós vamos responder algumas questões, ok? São 9 questões que a gente vai responder nessa aula de hoje. Primeira questão: quais são as personagens desse texto literário? Há poucos segundos eu acabei de responder, então está muito fácil. Questão 2, ela pergunta o seguinte: onde Doralina, Dodô, nasceu e de que ela gostava? Está lá no início da história. Você vai voltar lá no início da história e responder a questão número 2. Questão 3. O que aconteceu com o lar de Dodô? O que aconteceu com o ninho que ela morava? Hein? Aconteceu uma coisa muito triste, né? Aí você vai ler lá a história e responder. Questão 4. Dodô quebrou sua asa. Como isso aconteceu? Como que a Dodô quebrou a asinha dela? Também está lá na história, você vai ler lá e responder, ok? Questão 5. De que Dodô sentia saudades? Depois de tudo isso que aconteceu, que ela perdeu a casinha dela, tal, ela sentia saudades do quê? Do que ela tanto gostava para ela sentir saudades? Aí você vai responder. Questão 6. Quem Dodô encontrou deitado, murcho e cabisbaixo?
Ela encontrou alguém que estava nessa situação. Lá na história você vai ler e responder. Aí questão 7. Por que Gil, o girassol, estava sofrendo? Qual é o motivo que o Gil estava sofrendo? O que estava faltando para ele que estava fazendo ele sofrer? Né? O que toda planta precisa? Então você vai responder lá. Questão 8. Como Dodô resolveu o problema de Gil, o girassol? Dodô, muito esperta, mesmo com a asinha quebrada dela, ela lembrou que ela tinha um biquinho fino e muito duro, né? Porque ela era uma beija-flor, e aí bem fininho o bico dela, ela resolveu o problema de Gil, girassol como? Exatamente, você vai ler lá na história e responder a questão 8. E aí, questão 9. Questão 9 fala o seguinte, pergunta o seguinte: você gostou de como Dodô ajudou o Gil, o girassol? O que você pensa sobre a amizade dos dois? Nós temos aí duas perguntas na questão 9. Você gostou? Isso é uma resposta pessoal sua, tá? É o que você acha. Gostou da ajuda de Dodô com o girassol? Gostou da ajuda dela? E a outra pergunta é a seguinte: o que você pensa sobre a amizade dos dois? O que acontece aí? O que de importante eles precisavam aí ter se encontrado, né? Para um ajudar o outro. Então, toda essa questão da amizade que se forma. Então, você vai responder aí a número 9, que é a última questão. Ok? Então, nós temos aí 9 questões para vocês responderem, baseadas nessa linda história da beija-flor Dodô e do girassol, o Gil. Ok? Lembrando que, sempre lembrando, né? As nossas aulas estão disponíveis no canal 5.2, na plataforma Palmas Home School. Então, assistam às nossas aulas para que vocês possam aprender realmente todos esses objetos de conhecimento que nós estamos passando para vocês e poderem responder aí as suas atividades que também estão na plataforma ou lá nas atividades impressas pela sua escola, ok? Eu me despeço de vocês e um grande abraço.